Bom dia, chat. Hoje nós vamos reagir aos aterrorizantes insetos gigantes, como era a Terra no passado. Imagina tá de boa andando na floresta e dar de cara com uma libélula do tamanho de um urubu. Ou um escorpião marinho maior que um ser humano. Parece até coisa de filme de terror, né? Mas alguns anos atrás isso era real. Alguns anos atrás? Um bocado de ano. Há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. No passado, a Terra era dominada por criaturas colossais, como dinossauros, animais aquáticos e até mesmo os insetos gigantes. Mas por que esses insetos eram tão grandes? E o que aconteceu para eles sumirem? E será que esses insetos gigantes poderiam voltar a existir? Hoje então vamos viajar no tempo e descobrir juntos os assustadores insetos gigantes do passado. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Bora pro vídeo então, puxa a vinheta. Bora lá, caralho. Bora lá, eu acho que também... Se a gente entrasse numa máquina e voltasse no tempo para cerca de 300 milhões de anos, chegaríamos ao período Carbonífero, uma era onde os insetos governavam o mundo. Mas eles não eram como a gente conhece hoje, pequenininhos. Eles eram verdadeiros monstros. Então existiam libélulas gigantes, com mais de 70 centímetros. Nesse período, você também poderia encontrar facilmente um escorpião que poderia passar de 1 metro de comprimento, tipo o tamanho de um cachorro, tá ligado? E também centopeias que poderiam chegar a 2,5 metros de comprimento. Credo, só de pensar. É uma cobra? Meu Deus. Mas a pergunta é, por que naquela época esses bichos eram tão grandes? O segredo para isso, galera, está no ar, literalmente. Naquela época, a atmosfera do planeta era muito diferente e o nível de oxigênio era muito maior, chegando a 35%, comparado aos 21% que temos hoje. E isso fazia toda a diferença. Não sei se vocês sabem, mas os insetos, eles não respiram como nós. Eles usam um sistema de tubos chamado traqueias, que levam o oxigênio diretamente para os seus tecidos. Quanto mais oxigênio no ar, maior eles podiam crescer, porque assim o corpo conseguia absorver oxigênio suficiente para alimentar um organismo gigante. E por conta do seu tamanho, do oxigênio, com menos predadores, eles cresceram e se multiplicaram sem controle. Mas segundo um estudo recente, alguns cientistas acreditam que esses insetos tinham que crescer tanto para que não fossem envenenados pelo oxigênio, como se fosse uma adaptação do corpo, né, uma forma de se manterem vivos. Isso até os vertebrados começarem a dominar. E como tudo na natureza, essa era chegou ao fim. Bom, e agora então vamos conhecer alguns desses insetos que seriam resistentes à sua chinelada. Considerado como o maior inseto que já existiu, um milípede chamado Arthropleura aterrorizava o período. Segundo o fóssil de um milípede Esperamos que não inventem de ressuscitar essas feras, gigante que foi encontrado em uma praia no norte da Inglaterra, essa criatura poderia ter 55 centímetros de largura e 2,63 metros de comprimento, tipo do tamanho de um carro, podendo pesar até 50 quilos. E isso o tornaria o maior invertebrado conhecido de todos os tempos. Esse fóssil desse inseto gigante foi encontrado em 2018 e teria vivido há cerca de 326 milhões de anos atrás. Isso daria mais ou menos 100 milhões de anos. 326 milhões de anos atrás. Eu sou meio cético por essas datas, tá ligado? Não quero dizer que não acredito, mas sei lá, tá ligado? Anos antes do surgimento dos dinossauros. Outro gigantesco inseto que você não gostaria de dar de cara eram as libélulas gigantes. Que ao invés de pousar no mato, ela poderia facilmente pousar na sua cabeça. Elas podiam ter corpos de 40 centímetros de comprimento, com as envergaduras das asas chegando a 60 centímetros de comprimento. Segundo alguns pesquisadores, essas libélulas gigantes poderiam se alimentar de pequenos animais, como por exemplo sapos, esquilos ou outros animais que existiam naquela época que tinham mais ou menos esse tamanho. Ou seja, naquela época o sapo era devorado pela libélula e hoje a libélula é devorada pelo sapo. Agora galera, se liga aí nesse fóssil que foi encontrado e comente aqui embaixo que inseto é esse. Alguns vão sentir calafrio só de ver, hein? Já sabe qual é? Pois é, isso daí era uma barata gigante, galera.
Esse fóssil foi encontrado na cidade de Mafra, em Santa Catarina, e tem aproximadamente 300 milhões de anos. E nesse local não foi encontrado só um, mas vários fósseis de baratas gigantes. Não dá pra saber exatamente o tamanho, mas poderia passar facilmente aí de um pau. O seu chinelo não ia fazer efeito contra ela. Era mais fácil ela pegar seu chinelo e te matar, mano. Caraca! Oi, louco! De todos esses insetos, o que me deixou com mais medo é esse daqui que vamos mostrar agora. O escorpião gigante marinho. Esse carinha podia chegar a 2,5 metros de comprimento, com presas com mais de 40 centímetros. Você tá doido? Esse escorpião era praticamente, então, do tamanho de um jacaré. Segundo os registros fósseis, esses escorpiões pertenciam aos maiores predadores marinhos daquela época. Também pelo tamanho, né? Naquela época, alguns desses gigantes ocupavam o mesmo lugar na cadeia alimentar do que os tubarões brancos modernos hoje em dia. Era medonho mesmo, gente. Naquela época eles eram equivalentes aos tubarões. Então, se você tem medo de tubarão, você vai ter medo desse negócio aí. Eles poderiam usar seus gigantescos membros dianteiros para te garras, armando como garras para as presas depois começar a destruir tudo, cara. Agarrava e depois esmagavam em estruturas que se pareciam com dentes. Não parece um tubarão com, sei lá, uma armadura, tá ligado? Foram encontrados fósseis desses na Austrália e também na Europa. E se a centopeia, né, 100 pés, hoje em dia já é grande, imagina naquela época. Nem se chamava centopeia, se chamava milpeias. Podendo chegar a 2,40 metros de comprimento. Se liga aí na comparação de um humano do lado desse inseto. Meu, olha isso, velho. Tá maluco. Mas o que você faz pra matar um negócio desse? Virou amigo. Tá com uma bomba. Eu viro amigo. Se ele não quiser virar amigo com você, aí... E apesar do seu tamanho, esse animal era muito importante para o ecossistema daquela época, pois seus hábitos alimentares ajudavam o solo, pois com as suas interações com plantas e outras criaturas, contribuía para o antigo ecossistema. Legal, hein? Olha o tamanho, velho. Hoje em dia... Por favor, cientistas, não ressuscitem esse bicho. Deixem ele em paz. A centopeia tem 25 centímetros, tá ligado? Aí tem outras maiores, com 90 centímetros. Essa aqui tinha 2,5 metros. Mas esse bicho era do bem, apesar do seu tamanho, consumia apenas plantas. Assim reciclava o nutriente do solo. Tá, mas o que aconteceu então com esses insetos? Por que eles não são tão grandes hoje em dia? O primeiro ponto é a queda do oxigênio. Com a evolução das plantas e mudanças climáticas, o nível do oxigênio caiu e os insetos gigantes não conseguiram mais sobreviver. Coitadinhos, bem feito. Outro ponto foi a ascensão dos vertebrados. Répteis e anfíbios predadores surgiram e começaram a se alimentar desses insetos gigantes. O terceiro fator foi a mudança no ecossistema, pois o mundo sempre está em transformação, favorecendo assim criaturas menores e mais ágeis. A tendência é que com o tempo os gigantes vão sumindo, pois eles precisam de mais oxigênio, de mais alimento, de mais coisas para se manterem vivos. Mas mesmo assim temos insetos gigantes, podemos dizer, hoje em dia. Como, por exemplo, o bicho-pau, que pode chegar a 60 centímetros de comprimento. Aquele do Vida de Inseto, sabe? Tem também o besouro titã da Amazônia, que pode medir 16 centímetros. Isso é muito grande para um inseto. Imagina a força desse besouro. E também, galera, existem várias centopeias gigantes. Não daquele tamanho, né? Mas que podem até caçar pequenos roedores atualmente. Então, da próxima vez que você ver uma barata voadora, pegue o seu chinelo, dá uma chinelada e agradeça. Pois lembre-se, ela poderia ser muito maior. Aí era com um raquete de tênis. Mesmo assim. Com a pá, sabe? Com a arma. Lança-chamas. E se você pudesse viajar no tempo, você teria coragem de viajar para essa época e conhecer esses insetos gigantes? Ou você viajaria para uma outra época, ver outras coisas? Deixa aqui nos comentários onde você iria. Se curtiu esse vídeo, já se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações e também ative o sininho, beleza? Porque assim, quando sair vídeo novo, você vai receber a notificação. Deixa o seu like então, vamos ficando por aqui, obrigado pelo carinho, pelo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Falou!